Salve galera, aqui é o professor Pablo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou falar sobre algo que incomoda muitos alunos e assim, parece uma obviedade, mas acompanhe comigo a aula até o fim para você poder tirar algumas dúvidas e talvez consertar aí a forma como você vem estudando durante todo esse tempo, tá? O assunto de hoje é: por que você erra as questões? Acompanhe aí comigo, vamos resolver o problema. Logo depois da vinheta, roda a vinheta, Carlão! Muito bem, eu enumerei aqui 4 elementos que podem fazer você errar uma questão numa prova. Seja essa prova de múltipla escolha A, B, C, D, E, seja uma questão somatória, como nós tínhamos em algumas provas de vestibular, ou ainda naquele modelo certo e errado. Então olha só, primeiro tipo de elemento que pode fazer você perder uma questão, uma falha no comando. Pode ser uma falha na composição da questão ou uma falha no processamento da informação que está no comando da questão. Olha só, quando a falha estiver no processamento, significa que você, muito provavelmente, pulou a palavra não, pulou a palavra exclusivamente, pulou o que nós chamamos de palavras polarizadoras. O que é uma palavra polarizadora? Palavra que chama a atenção, que pede para você, observe aqui porque isso pode mudar o contexto da questão. Expressões como exceto, beleza? Salvo, que costumam ficar bem no fim do comando da questão. E aí você lê, não encontra a resposta porque você falhou na análise daquele comando. Então aqui, muita atenção. Algumas provas já deixam a palavra polarizadora em caixa alta, outras colocam em negrito. Quando isso acontecer, eu recomendo que você leia a questão mais lentamente e circule a palavra, para mandar uma informação para o seu cérebro de que aquela informação é relevante, aquela palavra é relevante. Então, primeiro esquema tá aqui. Muita gente lê e tem essa falha no comando. Outra coisa, pode acontecer que a banca, ou vamos pensar aqui, a banca do vestibular, a banca do Enem, a banca do seu concurso, elabore a questão de uma maneira deficiente. Quando isso acontecer, você precisará pensar em um recurso. Eu vou dar exemplos para você. Em língua portuguesa, acontece de a banca mencionar a função da palavra. Função diz: determinado elemento funciona como, ou determinada palavra desempenha função de. E de repente, lá nas alternativas, o cara coloca substantivo, pronome, conjunção. Acontece que substantivo, pronome e conjunção não são funções, são classificações, certo? Então o cara está confundindo o aspecto funcional que nós temos ali dos elementos. O aspecto funcional se volta para análise sintática. A parte classificatória é morfologia. Essas confusões ocorrem muito. Confusão em comando de questão sobre acentuação. Diversas bancas do Rio Grande do Sul, na época em que eu trabalhei com elas, vi inúmeras questões com falha no comando. Então aqui temos ali o caso de 50-50. 50% das circunstâncias em 50% falha do aluno. Nos outros 50% você tem uma falha da própria banca examinadora. O que pode acontecer? Segundo caso, confusão entre as alternativas. Isso evidentemente vale apenas para aquelas questões em que você tem ou uma somatória ou você tem A, B, C, D ou E. Na verdade, para o caso de múltipla escolha, A, B, C, D ou E. O que acontece aqui? O cara começa a responder e ele fica numa dúvida cruel entre C e E, ou entre B e D. Isso aqui é muito comum. Sabe por que isso acontece? Porque na resolução de questões de múltipla escolha existe a síndrome da alternativa A,
que é o cara lê e ele pensa, cara, a já não está correta. Ele já vai desconfiando de que o erro esteja ali. Por quê? Porque não ficaria tão na cara. O nosso cérebro processa as informações de uma forma assim, eu vou desconfiar da primeira para eu tentar confiar em outras. É uma forma de proteger, porque nós estamos sendo avaliados, né? Então, geralmente o candidato fica confuso entre as alternativas. E isso o faz errar. Por quê? Porque ele costuma escolher aquela assertiva que ele não conseguiu interpretar completamente. Certo? Ele escolhe a mais confusa entre todas elas. Então, o que eu sugiro que você faça para evitar esse erro? Em vez de você procurar qual alternativa está certa, procure o erro de cada alternativa errada. Ah, então, o erro da letra B estava num acento grave que não poderia ter. Eliminei. O erro da letra D estava num S que sobrou numa palavra, não poderia ter. Eliminei. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou procurar o erro entre C e E. Ah, o erro da letra E estava numa vírgula que não poderia haver. Então, só vou poder considerar a letra C. Entendeu? Procure o erro, não o acerto. O erro aparece mais facilmente para quem estudou. Caso número 3. Desconhecimento da matéria. De todos esses casos, o mais grave, na minha opinião, como professor, é o caso número 3. Por quê? Você erra quando desconhece a matéria porque você vai responder a uma questão sem saber sobre o que aquela questão versa. Ou seja, o cara pediu para você analisar uma relação de causa e consequência dentro de uma frase. Talvez o aluno não perceba, mas está pedindo para você observar a aplicação de locuções conjuntivas. Ou seja, é um estudo de morfologia, cara. Saber reconhecer conjunção, saber reconhecer os elementos que trazem essa relação de causa e consequência. O cara pediu para você analisar se a questão está grafada, se a assertiva está grafada corretamente. O cara tem que saber que ali pode aparecer ortografia, acentuação, concordância, crase, regência e pontuação. Então, quando o aluno tem domínio da matéria, ele sabe o que cada questão está buscando. Pablo, como eu desenvolvo essa habilidade? Nos livros de questões comentadas, o professor, o autor, tem a obrigação de dizer qual é o assunto da questão. Então, você começa a reconhecer o comando. Ah, o cara falou sobre acento grave indicativo de crase. O cara falou sobre pontuação, falou sobre concordância, falou sobre regência. Eu consigo ativar o conhecimento que eu já estudei sobre esse assunto. Então, é importantíssimo você estudar e colocar ao lado de cada questão que você estiver resolvendo o assunto que o cara cobra. Por fim, é claro, os problemas de desatenção e pressa, ou pressa, certo? É lógico que a pressa faz você errar as questões porque você não consegue processar a leitura com profundidade. Qual é o problema de desatenção? Você tem dificuldade para interpretar o texto base das questões. Como é que nós damos um jeito nisso? Pressa, lógico, só se você conseguir gerenciar o seu tempo durante a realização da prova. No caso de desatenção, você precisa treinar leitura. Como é que você faz isso? Comece a ler os textos em papel, textos no formato físico. A leitura virtual prejudica o processamento das informações em questão de retenção de atenção. Então a minha sugestão é, se você tem muita dificuldade, comece a fazer a leitura por blocos, por parágrafos, e quando você terminar um parágrafo, escreva ao lado quais foram as ideias principais daquele parágrafo. Pode ser 2 ou 3 palavrinhas. Foi para o segundo parágrafo, mesma coisa, ideia principal, mesma coisa, ideia principal. Depois,
você vai analisar se a ideia do parágrafo 2 em relação à ideia 1 é uma continuação, se é uma contraposição, se é uma exemplificação. É assim que você analisa um texto quando você não tem intimidade com leitura. Comece a leitura física e comece a fazer esse processo. Ajuda e ajuda muito. Beleza? Curtiu, cara? Curtiu? Então agora eu convido você a fazer parte do meu universo aqui, ó. Faça a inscrição no canal, em primeiro lugar. Ative as notificações, o sininho ali. Muita gente perdeu a estreia do meu mais novo clipe porque não ativou as notificações. Não perca, tá? Outra coisa, deixe um like, um comentário e sugira que assunto você quer ver aqui no meu canal. Um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiro!